Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico, um canal voltado para a análise dos eventos geopolíticos e macroeconômicos. Uma notícia de última hora que acabou de sair e não foi replicada ainda aqui no Ocidente, e acho que não vai ser. Procurei informações na mídia europeia e na mídia norte-americana e não achei nada. Um jornal iraniano, dos mais influentes, Al Mayadeen, acaba de anunciar que o governo iraniano declarou oficialmente que detectou e rastreou e identificou o agente da CIA que estava liderando a operação de desestruturação interna do Irã, a Revolução Colorida que está tentando depor o governo iraniano. Eu vou falar disso daqui a pouco, antes eu vou dar um panorama, o que é uma Revolução Colorida. Uma Revolução Colorida é uma tentativa de deposição de um governo financiado por um governo estrangeiro sob a alegação de que é um movimento natural, um movimento das massas. Foi o que aconteceu aqui no Brasil em 2013, com o tal do lema "não é pelos 2 centavos" e também "todos na rua contra a corrupção", que acabou evoluindo para o impeachment da presidente Dilma Rousseff, ex-presidente Dilma Rousseff. Não foi a única tentativa de revolução colorida no Brasil, nós tivemos agora também com o governo Bolsonaro, o que demonstra que essas tentativas de revolução colorida, elas são independentemente de partido, e elas seguem uma agenda superior. Outra revolução colorida famosa foi a Revolução do Maidan em 2014 na Ucrânia, que depôs o Yanukovych e foi financiada pelos Estados Unidos. Quem quiser saber mais, digita Ukraine Victoria Nuland, vocês vão ver a Victoria Nuland comendo bolinhos lá na praça do Maidan, e enfim. Um aspecto interessante da Revolução Laranja do Maidan é que um dos temas da revolução era "todos na rua contra a corrupção". Ou seja, um indicativo claro de que existe uma agenda superior, de superposição, um órgão supranacional que está coordenando isso, e não é um movimento legítimo da massa, da população. Outras revoluções coloridas foram as tais primaveras árabes, que deram uma mainada agora, mas tivemos essas revoluções no Irã, na Síria, no Líbano, na Líbia e no Iêmen. No Iêmen a situação ficou dramática porque ela evoluiu por uma guerra civil, e hoje nós temos o que é provavelmente a maior guerra civil do mundo, que gera a mais séria crise de refugiados do planeta Terra. Se alguém tiver interesse, digite Guerra do Iêmen e vocês vão ver cenas tristes e lamentáveis, para mostrar para vocês onde isso pode parar e onde uma revolução colorida pode chegar. O que o governo iraniano diz? Que detectou a agente que está liderando, é uma mulher, ela se chama Massoumeh Masih Alinejad Gomi, e ela é relativamente famosa na imprensa e nos meios sociais, nas mídias sociais, com o nome de Masih Alinejad. Qual que é a função de Masih Alinejad? Ela tem a função de recrutamento, tanto interno quanto externo, portanto, dentro de território iraniano e fora de território iraniano, na Europa, para capitanear protestos, inclusive nos Estados Unidos, para mover as massas, levantar bandeira, levantar cartaz para a queda do regime iraniano. Como que começou a Revolução Iraniana, a Revolução Colorida no Irã? Em dezembro, se eu não me engano, segundo primeira versão ocidental, tá? Em dezembro, uma moça de 22 anos, ela estava usando o hijab, o véu que deve cobrir a cabeça, no Irã, de forma equivocada. E, segundo o Ocidente, ela foi abordada pela polícia moral dos iranianos, foi espancada, foi presa, espancada, e, derivado do espancamento, ela evoluiu a óbito, faleceu. Isso gerou uma série de protestos no Irã. Muita gente foi presa, e nos protestos muita gente também foi morta, alguns policiais foram mortos, enfim, o caos explodiu no Irã. Qual a versão oficial do governo iraniano? Que a moça ela entrou numa repartição pública com o uso inadequado do hijab e foi abordada pela polícia. Ela teve uma discussão com os policiais, um policial homem e uma policial feminina, mas não teve nenhum tipo de contato físico, mas ela ficou nervosa e, derivado disso, ela teve um ataque cardíaco. O governo iraniano chegou
a publicar imagens do que seria o momento da briga. Eu vi as imagens, mas eu não vou transmitir por um motivo muito simples. A imagem tem algumas inconsistências e, fora isso, não dá para você ver, até pelo fato de estar com o véu, se é realmente a menina. Então, como a gente lida com fato aqui, não com suposição e não com festinha, eu não vou mostrar porque nós não sabemos nem se é verdade. Até porque o governo iraniano, verdade seja dita, não é dos mais abertos. E a situação toda ali é estranha, a mulher cai do nada. E o governo iraniano diz que ela tinha um problema prévio de saúde, uma questão de saúde prévia, derivada de uma cirurgia cardíaca e cirurgia neurológica que ela fez quando ela era criança, e que a altercação com os policiais deixou ela muito nervosa e ela acabou falecendo. Não dá para acreditar em nenhuma das versões, mas o fato é que, para quem é do métier, a gente vê que a Revolução Colorida no Irã, ela não é natural, ela não é popular, ela é incentivada por um órgão externo. E a inteligência iraniana diz ter detectado quem é. Bom, a Alinejad, a Masih Alinejad, ela trabalha com um think tank americano chamado VOA Pérsia, Voice of America Pérsia, que por sua vez é basicamente um branch da BBG, que é a Broadcasting Board of Governors, basicamente uma manifestação soft power do Congresso americano para fazer valer os interesses dos norte-americanos no estrangeiro. Então é financiado pelo Congresso dos Estados Unidos, passa por esse BGB, que é um branch da CIA, e esse BGB cria o VOA Pérsia. Esse arvoramento, ele é para tentar disfarçar o vínculo direto com o governo americano. Então você vai criando níveis, né, que fica mais difícil rastrear o vínculo oficial com o governo americano. Então, uma das maneiras que a Alinejad tem para mostrar sua influência é tirando foto com personalidades famosas. Então ela tem, por exemplo, foto com o Emmanuel Macron, ela tem foto com a Madeleine Albright, e ela tem foto também com Mike Pompeo, e ela tem foto também com esse cidadão aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Peço um pouquinho de paciência que a notícia acabou de sair. Eu tenho que improvisar um pouco aqui. Vamos lá. Compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui a foto dela com a Madeleine Albright. Madeleine Albright, para quem não se lembra, foi secretária de Estado no governo Bush filho. Foi uma das incentivadoras da invasão do Iraque e também uma das proponentes da guerra civil na Síria, né, da insurgência síria. E uma vez questionada por um repórter, a Madeleine Albright falou que a morte das crianças sírias era simplesmente um efeito colateral da guerra que a gente teria que lidar. Então veja, essa é a Alinejad associada a um falcão de guerra americano, que já trouxe muita destruição para o Oriente Médio. O que é uma inconsistência por si só, né? Ela aqui, iraniana, se aliando com uma americana que promoveu guerra ali no Iraque, na Síria, aquela região toda. Aqui uma foto dela com Mike Pompeo. Mike Pompeo foi diretor da CIA, o que já diz muito, né? O que ela está fazendo com o ex-diretor da CIA? Aqui, ela com o Emmanuel Macron, também conhecido como Lacron, presidente francês. Macron se encontra com ativista de direitos humanos iraniana e em prol da revolução feminina. E tem gente que acredita nisso. É fantástico. E essa foto, que para mim é a mais chocante, é essa aqui, ó, com Jake Sullivan. Quem que é Jake Sullivan, Rafael? É simplesmente o diretor da CIA atualmente, uma das maiores mentes da inteligência mundial. Esse cara é um gênio. E ela aqui dando as mãos para esse cidadão
que com certeza não tem boas intenções com o Irã. Tem gente que acredita nessas coisas. Vamos lá. Na boa intenção, né? Fantástico. Bom, o que a reportagem do Mayadeen traz também? Eles conseguiram rastrear o UEI da Ahmadinejad, que seria um número, é como se fosse um número que você tem quando você estabelece algum tipo de contrato com o governo americano. E aí você vai no que é o portal da transparência dos americanos, digita o número e sai o contrato. E o serviço secreto iraniano conseguiu isso. Eu vou compartilhar com vocês. Olha só que interessantíssimo. Aqui é o número dela, tá? Aqui é o usaspending.gov. Aqui o número dela. E aqui os diversos contratos que ela teve ao longo do tempo com o governo iraniano, com o governo americano, desculpa. Esse é o valor que ela recebeu. Eu somei todos aqui, dá mais ou menos $700 mil. Os contratos começam em 2015, vejam, e terminam agora em 2024. Eu vou pegar esse aqui, ó, que é o penúltimo, que já venceu dia 28 de fevereiro agora, 2023. E o que diz esse contrato? Vou traduzir para o português para ficar mais fácil. Por intermédio da Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global, aqui o endereço dela. Essa moça vai ter que se cuidar agora, hein, meu? Eu estou falando assim, os iranianos provavelmente vão atrás. Ela vai ter que se cuidar. Óbvio, a CIA vai montar uma operação para proteção dela, né? Se bem que os americanos eles têm aquela tradição de abandonar os aliados, né? Sei lá o que vai acontecer. Enfim. Descrição do trabalho dela. Contratada para realizar serviço de talentos não pessoais como âncora, escritora, repórter para Voa Pérsia, na cidade de Nova York. Então aqui, ó. Artes, entretenimento, recreação é o vínculo dela, através de artistas, escritores e intérpretes independentes. Olha isso. O que nós temos a aprender aqui no Brasil? Por que será que vocês acham? Por que vocês acham que a classe artística no Brasil tem uma preferência política tão explícita, expressa e quase pornográfica? Pensem. Você acha que tem alguém financiando por trás? Ou é legítimo? Você acha que eles têm de coração essa pretensão legítima? De uma forma uniforme, quase que monopolística, em prol de alguns candidatos. Aqui, ó, o valor do prêmio, tá? Tem vários dados aqui. Eu não vou me estender nisso aqui porque é facilmente pesquisável e quem tiver interesse pode entrar. Tá? Voltando. Então ela atua nesse Voa Pérsia. Se vocês entrarem, ela tem um perfil no Instagram bem grande, assim, tem um perfil no Twitter também. O que o Serviço Secreto Iraniano diz também é o seguinte, que se você acompanha, eu fiz a pesquisa, eu não vou mostrar aqui para deixar um vídeo curto, mas se você acompanhar o Twitter dessa moça, você vê o seguinte, que a moça, a menina falece, né, que não estava usando o jihad corretamente. As primeiras notícias que surgem no perfil da Ahmadinejad e surgem com a história de que a moça teve um ataque cardíaco por causa da abordagem policial. Isso mais ou menos no dia 14 de setembro. No dia 15 de setembro, a Ahmadinejad começa a publicar que a moça foi espancada pela polícia. E o que acontece logo em seguida? São criadas quase 40 mil contas no Twitter espalhando essa história. Então a Ahmadinejad cria, ela não, né? O departamento de propaganda do Secretariado de Estado americano, junto com a CIA. Eles criam uma hashtag, né, no Twitter que bomba. Aí 40 mil contas são criadas no dia seguinte ao fato e começam a espalhar essa notícia, tá? E começam a espalhar essa notícia de que a moça morreu por causa dos ferimentos decorrentes do espancamento por não estar usando o jihad. Eu vi o gráfico do Twitter aqui também, é bem interessante, não dá para saber se é verdade, não tem como conferir, não tem nem conhecimento técnico, mas é o discurso oficial do Serviço Secreto Iraniano, que foram 40 mil contas criadas do dia para a noite, muitas delas com 1 ou 2 seguidores, ou seja, foi uma operação psicológica da CIA
para tentar derrubar o governo iraniano e convencer o mundo de que o que aconteceu realmente aconteceu da forma como eles dizem ter acontecido. Eu também não vou compartilhar as fotos do Twitter porque elas são bem pesadas, assim, eu acho desnecessário, é muita polêmica, não é meu perfil, né? Aí, logo depois que acontece a morte da menina, um repórter famoso chamado Babak Tagvai, eu não sei pronunciar, que tem vínculos com os israelenses e tem vínculos com os americanos, ele também começa a espraiar a história. E a história espraia para o mundo inteiro, né? Fica pública para o mundo inteiro. Isso dá início aos protestos em Teherã, que acabam com muita gente presa e muita gente morta. O serviço secreto iraniano diz também que eles acharam um telegrama no Wikileaks em que a Ahmadinejad reclama da falta de coesão entre os reformistas que estavam impedindo os planos e interesses de Washington. Eu não achei esse documento, tá? Eu procurei e não achei. Provavelmente porque na transliteração do farsi para o português, alguma letra, alguma sílaba, alguma vogal, alguma consoante a mais. Eu vou dar um exemplo disso com o Gaddafi. Se vocês procurarem o nome Gaddafi, existem diversas formas de escrita, porque do árabe para o português você pode traduzir como Gaddafi, como Gaddafi com Q, como Gaddafi com QU. Outro exemplo é o Mao Tse Tung, chinês, que muitas vezes é traduzido como Mao Zedong para o português e não Mao Tse Tung. Então o que eu quero dizer é, eu fiz a pesquisa no Wikileaks, não achei essa informação trazida pelo serviço secreto iraniano, mas muito provavelmente também é por causa desse erro de digitação, por causa da transliteração entre línguas. O serviço secreto iraniano diz que a moça é financiada pela Open Society, que é do George Soros, e que ela tem vínculos profundos com a Hillary Clinton. Isso explica muita coisa, porque o clã Clinton ainda é muito forte no seio do Partido Democrata, faz parte do Deep State, e existe uma tese muito forte de que aquela história de que o Donald Trump foi favorecido nas eleições americanas pelo Putin, que hackers russos invadiram o sistema eleitoral e conseguiram votos a mais para o Trump. Existe uma tendência forte a se acreditar hoje que isso foi um hoax e que surgiu no seio do clã Clinton, no seio do Partido Democrata, por ordem da Hillary Clinton ou do Bill Clinton. Não se sabe se é verdade, mas existem alguns indícios disso. O que eu quero dizer é, a Ahmadinejad, segundo o serviço secreto iraniano, ela tem vínculos fortes com a Fundação Open Society do George Soros e também com a Hillary Clinton, que foi uma das mentes por trás desse ataque ao Donald Trump envolvendo supostos hackers russos, né? É interessante também, né, que ela está muito interessada com o bem-estar das mulheres iranianas, mas aparentemente ela não se importa com o que os Estados Unidos fizeram com as mulheres palestinas, com as iemenitas, com as iraquianas, com as líbias, com as sírias. Então é muito seletiva essa insurgência, né, esse protesto, é muito interessante. Então ela pede ajuda para o governo que também massacrou parte desses povos, né, e trouxe eles de volta para a Idade da Pedra. Quem duvidar, digita assim, Iraque Before and After, ou Síria Before and After, a democratização. Digita isso no Google e você vai ver as imagens, né, antes e depois das intervenções pró-democracia dos Estados Unidos nesses países, e vocês vão ver que o país está muito mais destruído do que estava antes. A Ahmadinejad também é uma porta-voz vocal do aumento das sanções contra o Irã, o que é interessante, né, porque acaba prejudicando o próprio país e prejudica as mulheres que estão lá, né, que ficam abandonadas. O governo iraniano fica, consequentemente, com menos dinheiro para os seus programas, sei lá, sociais, saneamento, nutrição, enfim. Então, é uma sabotagem ao próprio país, aos próprios compatriotas. Não sei se isso é nacionalismo. Não chamaria disso, né?
Um detalhe interessante é que essas sanções estão acabando levando o Irã pro colo da China, né? O Donald Trump saiu do JCPOA, os Estados Unidos sancionaram o Irã em 1 bilhão ou 2 bilhões de dólares. Os chineses bateram na porta de Teherã e falaram: venham para cá, nós te damos 40 bilhões de dólares e vocês financiam o programa nuclear de vocês. Ou seja, o sistema de sanções aparentemente não está funcionando. Eu quero aqui, antes de eu falar sobre o Brasil, a importância disso para o Brasil, eu gosto muito de pegar o aspecto cultural, né? Aqui no Ocidente a gente tem essa prepotência de achar que a gente pode ditar como os outros povos têm que viver. Mas, alguém já perguntou para o Irã e para a iraniana se ela concorda com o uso do jihad? Existem evidências que sim. Quando Khomeini assume o poder, ele faz uma eleição, um plebiscito para saber se a população aprova o uso do jihad e ganhou com grande maioria. Em 2014, uma pesquisa nacional foi refeita e ganhou o uso do jihad também, teve 25% de reprovação e o resto basicamente para aprovação. Existem pessoas que dizem que essas eleições são fraudadas porque o Irã é uma teocracia, não é uma democracia, é uma ditadura, digamos, e que a eleição pode ser fraudada. E esse argumento é válido, ele é bem razoável, realmente, isso pode ter acontecido. Mas eu fico pensando, por que nós aqui no Ocidente estamos tão preocupados com as iranianas, né, com o uso do jihad pelas iranianas, querendo interferir na cultura alheia, e a gente não olha aqui para o nosso lado, né? No fundo, se você for ver, além de ser uma grande prepotência nossa, demonstra aí um certo interesse maior. Qual que seria esse interesse, Rafael? É simples. O interesse de você desconstituir a cultura. Porque você desconstituindo a cultura, você consegue alguns efeitos. Principalmente você deixa o povo mais fraco por uma intervenção externa, né? E também você consegue vender mais fácil. Por que vender mais fácil? Veja, muitos dos produtos que aqui no Ocidente nós vendemos não entram em território a partir da Eurásia ali, Oriente Médio, porque não é o costume deles. Então, se a gente conseguir ocidentalizar, eu digo, né, esses governantes, esse deep state, se eles conseguirem ocidentalizar esses povos, a China, a Rússia, o Irã, a Arábia Saudita, eles conseguem um maior fluxo comercial para esses países. Então é de se pensar, né? Alguém acredita que é legítima essa pretensão em prol das mulheres iranianas, pelo fim do patriarcado e fim do machismo? Por favor, né? A gente não pode mais ser ingênuo a esse ponto. Mas, resumindo essa parte, eu fico muito preocupado com a questão da nossa prepotência ocidental de querer impor nossa vontade aos outros, porque a gente não pensa na consequência disso, que é eles terem legitimidade para impor a vontade deles pra gente. Então vou dar um exemplo. Ele é chato esse exemplo, ele é radical. Mas, por exemplo, o Estado Islâmico, o Daesh, o grupo terrorista que assombra o mundo. A partir do momento, por exemplo, que nós começamos a fazer manifestações contra o Daesh, nós estamos aqui, tranquilos, nós temos nossos problemas para resolver, e a gente vai ficar se preocupando com um grupo terrorista no estrangeiro. Vocês concordam que você cria a legitimidade para eles tentarem impor a vontade deles aqui? Você acha que isso é muito distante, que isso é muita loucura? Então eu vou explicar. Lembra na época da Copa do Mundo? Alguém se lembra que o Daesh chegou a falar que ia soltar bomba no Brasil e explodir o Brasil? Ia fazer atentado terrorista no Brasil. Por que eles pararam? Por que eles acabaram não fazendo? Vocês acreditam que foi por causa da eficiência das forças de segurança e do exército brasileiro? Não. Foi porque na época Dilma Rousseff teve... Eu não gosto da Dilma, tá? Quem me conhece sabe. Mas ela foi perspicaz nesse ponto. Os assessores dela, né? Porque ela não tem a menor condição, todos nós sabemos disso. Os assessores dela orientaram ela para fazer um pronunciamento no sentido de que o Brasil deveria se manter neutro nesse assunto. Então, e ela fez esse pronunciamento. E acabamos... Graças a Deus, não tivemos nenhum tipo de atentado aqui na época da Copa do Mundo. Porque a gente ratificou a neutralidade. E isso é importante. Isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente tenta impor a nossa vontade para o externo consegue legitimidade para impor a vontade deles aqui. E, por exemplo, explodir bomba. Porque para eles é legítimo explodir bomba e matar gente,
em prol de uma causa religiosa. A gente tem que ter mais humildade. Agora, uma questão que eu queria falar sobre o Brasil. Esse caso da Aline Jad, ele deixa muito patente para mim que a gente tem... É saudável a gente começar a pensar se realmente essa divisão que temos no Brasil não é incentivada por um órgão externo e que tem interesse em dividir o Brasil. Por que eu digo isso? Por causa dos eventos de 8 de janeiro. O que a direita fala? Que o movimento de 8 de janeiro só aconteceu porque teve como estopim pessoas da esquerda que estavam infiltradas e começaram o quebra-quebra e levaram outros da direita ao quebra-quebra. E que não foi uma manifestação... O quebra-quebra não foi uma manifestação legítima da direita. Foi infiltrada pela esquerda. Talvez eles tenham razão. Não sei. O que a esquerda diz? Que quem perpetrou os ataques de 8 de janeiro foram bolsonaristas radicais, antidemocráticos e terroristas. Eu tenho que fazer um vídeo sobre terrorismo, mas enfim. E talvez eles tenham razão. Mas já parou para pensar que talvez os dois lados estejam errados? E que provavelmente uma agência estrangeira incentivou esse tipo de comportamento? Óbvio, os bolsonaristas que estavam ali na esplanada dos ministérios, mas esse comportamento foi incentivado e financiado por uma entidade estrangeira? Vocês estão achando que é maluquice? Muita gente não conhece, um dos maiores analistas de geopolítica do mundo, se chama Pepe Escobar. Ele é um brasileiro, para mim, fácil, top 10 no mundo de análise de geopolítica, gênio, fantástico. Ele recentemente deu uma entrevista para a TV, pro portal o 247, e ele disse o seguinte, que fontes dele, vinculadas à CIA, a Langley, Virgínia, portanto, disseram que a operação foi financiada e planejada pelos americanos em território brasileiro e que foram usados quase que 800 agentes. Agentes como a Aline Jad, que está aqui, que foi alvo desse vídeo, né? Então essas pessoas existem, tá? Isso não é uma teoria da conspiração, isso é uma tática de guerra, isso é uma técnica de guerra que está nos manuais militares. Infelizmente no Brasil, a gente não tem recurso para combater isso. Talvez não tenha nem capacidade ou inteligência, eu não sei se o exército está a par disso, eu não sei. Mas um dos meus objetivos aqui é trazer para o público, para o grande público, esse conhecimento, e a gente entender que muito provavelmente, essa divisão social que temos no Brasil entre esquerda e direita, ele é financiada por uma entidade maior, como o que nós vemos aqui, que está sendo financiada pela Hillary Clinton, pela Fundação George Soros, pelo BBG, pelo Voa Pérsia, pelos branches da CIA, pelo NED, National Endowment for Democracy, que é um braço civil da CIA que financia revoluções coloridas ao redor do mundo. Então, fica a esquerda falando que quem fez o 8 de janeiro foram bolsonaristas radicais e fica a direita falando que foram infiltrados da esquerda, um apontando o dedo para o outro, e no meio quem está reinando? Quem está reinando? Os brasileiros estão empobrecendo. Os brasileiros estão perdendo capacidade financeira, que está sendo corrida pela inflação, que é financiada por esses grandes banqueiros. Fica aqui a reflexão. Não vale mais a pena dividir o Brasil, não seja uma dessas pessoas, e entenda que o capital financeiro transnacional ele é um player nesse cenário geopolítico, assim como os iranianos estão testemunhando e os iranianos conseguiram detectar com a inteligência deles. Que a gente consiga trazer para o Brasil uma perspectiva que nós precisamos estudar isso e nos importarmos com isso, porque é o nosso futuro que está em jogo, tá? E não adianta ficar batendo na esquerda, ficar batendo na direita. Existe interesse maior em destruir o Brasil e dividir o Brasil. Obrigado, é isso por hoje e agradeço a todos. Se você gosta desse conteúdo, eu peço que você curta, se inscreva, compartilhe
eu trago um conteúdo instrutivo aqui, exige muita análise, muita demanda, muito estudo, e se puder me ajudar, eu agradeço, e compartilhar com quem você acha que pode aprender algo com isso. Eu sempre sugiro esse vídeo para aquele seu amigo que é mais radicalizado, que aponta o dedo Bolsonaro ou que aponta o dedo Lula. Vamos acabar com essa divisão. O Brasil não merece isso, tá bom? A gente precisa ser o país do futuro de verdade. Obrigado, gente.